aí, tudo bem? Eu sou o Jairo Roberto e eu quero dizer para você que eu tenho muito prazer em estar aqui hoje. Quero dizer para você com toda a sinceridade do meu coração que eu tô maravilhado, porque a gente teve um bate-papo anterior à gravação que a gente está fazendo nesse momento e foi um bate-papo iluminado, eu diria. E eu quero que você participe dessa luz, do conhecimento de uma pessoa maravilhosa que tem muita coisa para ensinar para gente. E eu quero que você se sinta, assim como eu, feliz, alegre e privilegiado de conhecer e de conversar com a Thaís Isabelle Pires, que está aqui do meu lado, maravilhosa. Oi, Jairo, é um prazer estar aqui com você. Eu tenho certeza que vai ser muita bênção na vida das pessoas que se propuserem a estar aqui com a gente até o final. Como Jairo disse, né, iluminada, me sinto agraciada por tal comunicação. De fato, foi um bate-papo muito enriquecedor, como eu disse para você e para sua esposa, que família é uma coisa extraordinária que Deus fez para a nossa história. E o que eu venho trazer para você um pouquinho é sobre a minha essência, sobre a minha verdade. Daí se eu vim falar sobre você, a gente só dá para o outro aquilo que tem dentro da gente. Sim. Então, antes de qualquer coisa que eu comunique, eu vivencio o que eu falo e acredito que você que está aí tem a oportunidade de pegar um papel e uma caneta, já fica a dica, e começar a sair dessa zona de conforto que você tem estado, para que você possa transbordar, primeiro em você e depois nas pessoas ao seu redor, o quanto Deus já fez dentro de você para te amar, para te iluminar e para abundar. Afinal de contas, viemos ao mundo para viver João 10:10, uma vida em abundância. Se não estamos vivendo isso, com certeza não estamos sendo obedientes àquilo que Deus nos falou. Profissionalmente, qual seria a minha responsabilidade? Vou abrir meu coração. Mostrar para você, imprimir ao seu conhecimento a autoridade que ela tem em relação a tudo que ela estuda, a tudo que ela se dedica, todos os cursos, tudo que ela fez para enriquecer o seu conhecimento. Mas eu não vou fazer isso, já estou dizendo para você que eu tive essa experiência de atestar a autoridade dela no bate-papo que a gente teve, que deveria durar 15 minutos e demorou mais de uma hora, porque eu fiquei maravilhado com o quanto a gente pôde ter um papo assim, uma resenha, eu diria, de um nível muito elevado, nível de valores, de princípios, de conhecimento, de entendimento. E eu acho que todo mundo precisa, não importa a sua idade, o gênero, como você se sente, qual seja o seu nível social, não importa qual fé você professa, é fundamental que a gente possa se aprofundar um pouco mais para, principalmente, se conhecer melhor. E uma vez que você se conheça, você pode dar o melhor de si para outras pessoas que estão ao seu redor. Ela falou uma coisa que é muito verdade, ninguém põe para fora aquilo que não tem dentro, e eu fico imaginando, para um pouco e pensa no seu pai, ou no seu avô, ou em qualquer avô que você queira, levando uma criança pela mão. Ele nunca vai conseguir chegar com ela, além do ponto em que ele próprio estabeleceu como limite. Então a ideia é abrir o horizonte, abrir a mente, abrir o conhecimento para que quanto mais longe você chegue, mais conhecimento, felicidade, alegria, abundância você possa proporcionar para as pessoas que estão contigo, estão ao teu redor e que venham um dia estar por onde você esteja. E como que você consegue transmitir isso, Thaís? Eu vou pegar um gancho na sua comunicação sobre os limites da mente. A gente não consegue, a neurociência diz que a gente não consegue viver aquilo que a gente não consegue imaginar. Então, vou aí um pouquinho de neurociência, um pouquinho de Bíblia. Deus, quando disse a Abraão sobre a descendência dele, ele pediu para que Abraão contasse as estrelas do céu. E assim, Abraão teve uma visão clara de futuro. Vamos aproveitar que a gente está aqui no final do ano de 2023 para 2024. Quantas pessoas vivem dizendo que vão viver metas, vão realizar, vão tudo isso? Só que elas não têm a clareza. A sua pergunta foi, como a gente consegue viver isso? Você disse, um avô dá a mão à sua neta e ele vai até o limite da imaginação que ele tem. Ele não transpassa aquilo até porque ele tem um senso de segurança. E o nosso cérebro faz isso com a gente. Não, não faça isso, porque você não conhece do outro lado. Não seja tão arrojado, tão ousado.
Perigoso. Exatamente isso. Então, o que eu quero trazer para você enquanto resposta e para você que está vendo a gente? Você não vai conseguir realizar nada daquilo que você não cria um senso de experiência. Você precisa se colocar em ambientes os quais você merece viver. Quando eu falo de João 10:10, de uma vida em abundância, existe todo um contexto sobre essa comunicação. A gente gosta muito daquelas, tudo posso naquele que me fortalece. A gente não tem conhecimento sobre o que basifica aquela frase. E quando eu falo de João 10:10, e você trouxe de abundância, de tudo isso, é porque nós precisamos olhar para dentro e entender quais são as mazelas emocionais, quais são as crenças que os nossos avós, os nossos pais, que têm a história de vida deles, que têm as limitações emocionais deles, eles só viveram aquilo. Não significa que eu tenho que viver a mesma história do meu pai, da E minha nos mãe. repassaram aquilo. Da melhor forma possível, tá? Porque a gente acha que o meu pai foi um algoz. Cara, se senta para conversar com teu pai, pergunta como foi a infância dele. Provavelmente você vai chorar e vai ter pena do seu pai. Muito provavelmente, ainda que me pareça, eu estou falando de um modo genérico, porque eu acredito que o que a gente vai levantar aqui agora vai se encaixar para centenas, milhares de pessoas. Muito provavelmente eu possa ver meu pai e falar assim, pô, velho, me maltratou. Mas enquanto a sua leitura foi de um maltrato, ele estava dando aquilo que ele acreditava ser o melhor que ele podia te oferecer. Exatamente isso. Quando eu comecei a falar nesse podcast, eu falei, a gente só dá o que tem dentro. Então, ele aprendeu daquela forma. A sua mãe aprendeu dessa forma. Seus pais não são ruins. Eles aprenderam dessa forma, porque nós, seres humanos, somos processos de modelagem. Nós vivemos um processo de modelagem. Não adianta você falar para uma criança, não coloca a mão aí, se você vai lá e coloca. Ela está vendo você fazer. Até os 2, 3 anos de idade, ela só é emocional, então ela é instintiva. Então, nós somos assim. Você quer mudar a sua casa, você tem que mudar suas atitudes. O que acontece é que hoje a gente vive numa sociedade que muito fala e pouco faz. Nós não queremos pagar o preço de viver aquilo que a gente acredita que a nossa família merece, mas a gente quer colocar a nossa família num lugar onde a gente acredita que ela merece. E viver o cristianismo, e aí, olha, gente, bota muito amor nas minhas palavras, isso aqui serve para todas as pessoas. Eu atendo hoje pessoas de inúmeras religiões, não é sobre religião, é sobre princípios e valores, sim, que são inegociáveis. Roubar aqui ou no Japão é a mesma coisa, roubar aqui ou na Índia é a mesma coisa, é furto. Ser então, desonesto com um alfinete ou com um caminhão de ouro é desonestidade. É desonestidade. Então, são princípios. O que eu vejo hoje, para a gente chegar nesse senso de como é que eu vou viver uma vida melhor, a gente tem que viver princípios. A gente, de fato, tem que se abdicar dos nossos desejos momentâneos para alcançar resultados. Né? Eu trouxe aqui, vamos aproveitar que a gente está no final do ano. Todo ano a gente faz falsas promessas, porque nós estamos viciados emocionalmente a se frustrar. Aí vem aquelas vozes lá do nosso pai. Ai, mãe, você não consegue nada mesmo. Não, olha, tadinho, pobre coitado. E aí quando você vai tomar uma decisão... Isso está no meu subconsciente? Isso está no seu subconsciente. E aí meu subconsciente para mim fala, Jairo, não vai não, isso não é para você. Sim. E aí eu não cresço, eu não progrido, eu não prospero, porque tem no meu HD, no meu pendrive, uma informação... Fake news? Sim, uma crença que a gente chama de crença limitante, que é o quê? Aquela validação de alguém que foi autoridade na sua vida, e aí a autoridade na sua vida, seu pai, sua mãe de primeira instância, as pessoas com quem você conviveu durante toda a sua primeira infância, que é do momento embrionário até seus 13 anos de idade, que a professora da escola, o técnico, são pessoas em que impuseram para você condições de comunicação que até hoje reverberam na tua cabeça. E você conscientemente não tem essa consciência, né? Quer dizer assim, não, meu pai falou isso e por isso que eu não... Sub, né? É subconsciente. Você age obedecendo ao sub, mas não sabe nem por que está agindo daquela maneira. Sim, sim. Mas para você chegar nesse ponto de você mudar essa mentalidade, que hoje em dia é muito natural, falar, mudança de mindset, a mudança de mentalidade, ela só acontece quando você olha para você. É isso que eu te pergunto. Como é que eu faço para mexer no sub? Então, se eu não tenho acesso a ele? Pelo menos não que eu saiba. Existem umas perguntinhas, e aí vale você pegar seu papel e uma caneta, que eu trago isso para todos os meus clientes. Quando vem uma repetição de padrão, o que é uma repetição de padrão? Poxa, toda vez que eu vou para uma entrevista de emprego, eu fico nervoso e começo a gaguejar. E aí você tem que se perguntar, quando foi que isso começou? Qual é o sentimento que eu tenho sobre isso? Porque
automaticamente você vai começar a acessar a história neural que você tem sobre essa A comunicação. origem. Exatamente. Obviamente que eu vou deixar bem claro aqui, existem profissionais qualificadíssimos que conseguem te ajudar muito rápido sobre essa. Aí você tem o processo de PNL, você tem processo de coach, você tem regressão, enfim. Existem profissionais de diversas áreas que te auxiliam a acessar a sua história de vida, tá? Mas também tem muito Tem muito. sete. Tem. Assim como em toda profissão, existem os charlatões, né? E essa semana eu participei de um treinamento. Só existe um charlatão porque existe alguém que banque esse charlatão. E, gente, crescer dói. Mas continuar no mesmo lugar dói também. Dói Então não mais, adianta. talvez. Quando você tem consciência do seu valor. Porque a maioria a sociedade hoje não tem consciência do seu valor. Então ela paga para qualquer prazer momentâneo, sabe? Ela custeia qualquer prazer momentâneo. Então, hoje, a gente vive uma sociedade que vive uma dopamina absurda pelo dedinho. É muito mais valoroso você ficar no dedinho nas redes sociais do que você sentar e conversar com seu cônjuge, com seu filho, ouvir, entender, porque você tem que lidar com o seu eu. E o autoconhecimento é você lidar com você para Inteligência emocional. Exatamente. Você aprende a É o que lidar. você tira da pessoa, de dentro dela. O melhor é o melhor. A gente não tá. Olha que lindo isso. O dia em que você entende que você merece o melhor, você só começa a transmitir o melhor. Enquanto você tá ferido, você só vai ferir Você derruba as cercas. emocionais que existem dentro de você, mas para isso tem que ter coragem. E se você não tem coragem, eu vou te dizer. Jesus disse: coragem, eu venci o mundo. Então, ele já te disse que ele está ali para te auxiliar. Então, a espiritualidade, gente, não interessa a tua religião. Vá procurar a ascensão, né? a estar em comunhão com aquela pessoa que é autoridade. Porque você tem que acreditar que alguém faz teu coração pulsar. Porque você não é dono da sua vida. Você está aqui nesse mundo de passagem. Se você é dono da sua vida, eu vou te fazer um teste. Pede seu coração para parar 30 segundos. Não bate, 30 segundos. Se você conseguir, eu vou falar, realmente, você é o dono da sua vida. Fora isso, você tem que acreditar que existe alguém muito superior a você que faz com que teu corpo levante, respire, o coração bata todos os dias. Então, é impossível nós termos um crescimento, uma vida próspera e abundante se a gente não cumprir princípios. E princípios está em contato com o seu subconsciente, com o que está acima de todas as coisas. Né? Nós somos feitos, Paulo disse, nós somos feitos de espírito, corpo e alma. Ou seja, nós temos um espírito que conecta com o nosso Deus, nós temos a nossa alma que condiciona nossas emoções, sentimento e pensamento, e nós temos um corpo que precisa levar a mensagem que fomos feitos para levar. Muita gente hoje não quer levar a mensagem que veio ao mundo para levar. Ou está preocupada consigo próprio, talvez. Na verdade, Por que eu vou te dar alguma coisa se eu posso guardar isso para mim? Aí é que tá. Esse senso de egoísmo é a ausência de amor próprio. Porque se eu tenho muito, eu transbordo muito. Sim. E quanto mais eu transbordo, mais eu recebo. Sim. É assim que funciona. Como é que funciona uma árvore? Você vai lá, ela dá fruto. No ano seguinte, ela dá mais fruto. Sim. E é assim que é o homem. Nós somos cheios de conhecimento, nós somos cheios de sabedoria, mas nós não acessamos isso porque os nossos vícios emocionais, as nossas dores, as frustrações que nós vivemos, às vezes têm mais valor do que os nossos sonhos. Então, eu estava comentando, a gente celebra as dores, mas não celebra as vitórias. A gente lembra romantiza a dor Total. e se envergonha da vitória. É talvez. isso. Não posso contar pra ninguém que eu fui promovido, porque senão, né, fulano vai me pedir dinheiro. Ciclano... e deixa eu te contar uma coisa. Se você não valoriza o que é bom, por que Deus vai continuar te abençoando? Vai continuar te dando o que é bom. Como é que eu vou te dar uma coisa boa que você vai olhar e não vai dar o seu devido valor? Eu fico pensando o seguinte, como é que eu vou dar um carro para minha filha? Aí eu dei um carro para minha filha. Eu vou falar minha filha, porque se eu falar a Aline, eu vou ter que tomar tudo que eu dou para ela. Mas como é que eu vou dar um carro para minha filha? Aí depois eu ver o carro todo arranhado, todo sujo, queimando óleo, e ela fala, pai, preciso trocar de carro. Eu não vou te dar. Não vou dar. Porque eu vou tirar do que eu tenho para te dar e você não vai cuidar. Então você não... Esse carro pode te levar a sofrer um acidente, talvez. Porque você não cuidou direito. As porcas que prendem as rodas estão frouxas. Os pneus estão carecas. O freio não está funcionando, você não cuidou do que eu te dei. É isso. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no mundo. Muito. Hoje a gente vive uma sociedade que quer,
mas não valoriza aquilo que é, muito menos aquilo que tem. Eu ouso dizer que a gente está tão cheia de coisas e vazio de quem somos. Sim. Você pergunta para alguém quem é você, aí ele fala o que ele faz, ele fala o que ele tem, mas ele não sabe quem ele é. Então, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu faço, porque quem fez foi o pai dele, e ele, em espírito e verdade, foi a pessoa realizada sobre isso. Você me faz pensar numa coisa que durante muito tempo eu não acreditei. É o poder da palavra. E a palavra, ela é precedida, no meu entendimento humilde, por duas usinas: pensamentos e sentimentos. Então, se eu falo assim, tem que ir lá no estúdio gravar o podcast. Ai, mas tá calor, o trânsito vai estar horrível para estacionar, vai ser uma desgraça, vai me dar uma sede. Se eu tiver o desejo de ir no banheiro, você vai chegar aqui e as coisas vão ser horríveis. Né? Eu me lembro de uma vez, eu conheço uma pessoa que foi a Aline. Eu cheguei e olhei um carro e falei, eu quero dar um carro desse para a Aline. E aí eu falei, Aline, olha para esse carro. Ela ficou olhando, falei, olha pelo vidro. Aí ela olhou, eu falei, eu quero que você se imagine ali sentada, ligando ele, dirigindo, acendendo o farol. Por que você quer? Só faz. Só faz. Mentaliza, expõe isso lá dentro do teu coração. Não, Jara, eu não vou fazer isso, eu não gosto desse carro, eu quero um outro. Eu quase dei um soco nela. Eu quis ensinar para ela não a querer aquele carro, a desenvolver esse princípio de ter sentimentos e pensamentos que levassem a construir um X, um destino, um lugar onde eu quero chegar e verbalizar isso. E aí eu achava assim, durante muito tempo eu achava assim, isso é coisa desses coaches de internet. Até que eu vi o próprio Tiago na Bíblia dizer assim, meu irmão, você precisa entender o poder que a palavra tem. E isso é um fato, não é? Isso é cientificamente, espiritualmente, do ponto de vista espiritual, está provado? Existe embasamento técnico em todas as vertentes, espiritual, religiosa e científica. Um exemplo clássico disso, se você tem dúvida, entra no YouTube e bota lá. O experimento do arroz. Eu só vou deixar esse spoiler para você e você procura, tá? Nossa palavra, ela é de bênção e de maldição. Sim. E hoje a gente vive uma sociedade que amaldiçoa os seus filhos. Antigamente, você saía de casa e pedia benção pai, benção mãe. E você não saía de casa sem a benção do seu pai e da sua mãe. Hoje em dia, você nem fala com seus filhos. Então, se você só reclama, ou seja, reclamar, clamar 2 vezes. Reclamar. Você clama 2 vezes por aquele problema que você está vivendo. Então, a sua comunicação, ela precisa ser muito avaliada. Aí eu falo, a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa que está infeliz, insegura, com baixa autoestima, ela não consegue transbordar para o outro aquilo que é diferente do que ela está sentindo. Ela se sente frustrada. Então, gente, é importante você entender o que você sente, o que você pensa, porque é exatamente isso. Eu sou capaz de reformar o que está aqui dentro? Claro! Todos Aliás, nós. eu sou o único capaz, talvez. Não, nós somos todos capazes de reverter a situação trágica em que vivemos hoje. Tá? Por que se fala trágica? Trágica porque nós fomos moldados pela sociedade a se condicionar a ser vítima da nossa história. A gente é vítima do governo, a gente é vítima de raça, a gente é vítima social, a gente é vítima. Mas o momento em que você entende que existe alguém muito superior a você, que diz que você é filho amado e que você pode mudar através da sua autorresponsabilidade, tá? Qual que é a autorresponsabilidade? Inteligência emocional. Eu não posso garantir o que você vai me dizer. Agora, o que chega no meu coração, o que eu alimento a minha alma é responsabilidade minha. Thaís, e a questão da psicologia que fala que é agressão? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que se agredir. O que eu estou dizendo é que nós temos que nos cuidar para que as coisas em que ouvimos sejam inferiores a nosso valor. Ou seja, faça o certo, mesmo que todo mundo ao seu redor esteja fazendo errado. Exatamente Ou isso. seja, se eu pegar ali agora um pincel ou uma lata de tinta, que eu adoro lata de tinta, isso aqui foi tudo lata de tinta. Se eu pegar um jet e manchar
a manga da sua camisa, do ombro até o seu punho, é uma mancha. Ok. Mas se eu pegar uma caneta esferográfica e fizer um pontinho na sua camisa, imperceptível, é uma mancha. Independente da mancha a qual você traga para mim, o que importa é o como eu me comporto diante das suas ações. A inteligência emocional, o entendimento de quem eu sou, ela tem que ser superior ao que o externo me traz. Porque senão não... O filtro é seu. O filtro é seu. Só que você só tem filtro quando você sabe o seu valor. E você só tem valor quando você se conhece. Porque você sabe o que para você é inegociável. Por que na comunidade alguns meninos conseguem crescer, sair de lá, porque alguém deu uma palavra para ele. Alguém disse, olha só, eu confio em você. E eu sei que você pode. Pega a história, você pega a história aí desses caras que saíram de comunidade carente, famílias e famílias. Conheço um monte, já entrevistei um monte aqui no meu podcast. Exatamente isso. É porque Xande eles de são... Pilares, do Chacal do Sax. Chacal do Sax, a casa dele, o chão era de barro. E não tinha banheiro. E ele... A mãe dele era... que faz faxina, como é que é? É diarista, não sei como é que é. Hoje Ela em dia comprou... tem vários nomes, né? Eu não sei exatamente qual que é, mas diarista, faxineira, Morava no Complexo do Lins. Ela pegou o cartão da patroa e comprou um saxofone e dividiu em 7.000 vezes. E por meio desse saxofone, esse menino já foi pro Japão, já foi para um monte de lugar, comprou casa... E ele é maravilhoso. Eu adoro Chacal. Entende? Alguém chegou para ele e falou, meu irmão... Isso é o melhor que eu posso te ofertar, porque eu confio em você. E muitas vezes a gente faz isso com as nossas crianças, gente. Isso aí, na verdade, eu vou fazer não vou falar um apelo, mas uma conscientização. Você não pode amaldiçoar seu filho, a sua filha, porque você está construindo uma sociedade fadada ao fracasso. Porque a sua palavra tem muito poder. Deus, antes de fazer qualquer coisa no mundo, ele disse que haja luz. A palavra dele fez com que No nós princípio era o verbo. O verbo se fez carne. Verbo é a palavra. A palavra, e o verbo se fez carne no sentido do... O homem condicionou tão mal as suas palavras que Deus mandou uma pessoa em figura para que vivenciasse o processo de modelagem. Ou seja, a palavra se materializou. Exatamente, para que seja Thaís, visual, para que você enxergue. Tangível. Palpável. Palpável, atestável, inquestionável. Exatamente, porque a palavra que Deus dava não era suficiente para que os profetas conseguissem condicionar a toda a sua humanidade a viver aquilo em que ele trouxe a gente ao mundo. E hoje em dia você faz isso com a tua casa. Você reclama do teu marido que ele esquece a toalha lá em cima da cama, mas você não diz o quanto você se sente, porque você acha que ele tem que identificar o que você está sentindo. Mas olha só, você só consegue ter um casamento saudável quando você consegue comunicar de forma saudável, sem medo do julgamento, sem medo do apontamento, sem medo da rejeição. A verdade é o caminho mais curto para encontrar um bom resultado. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Só que hoje a gente não quer, a gente quer ver fake news, a gente quer viver um Instagram, um TikTok com vidas perfeitas. Mentira, e é tudo mentira. Porque ninguém posta no Instagram feijão com ovo frito, né? Ninguém posta que tá comendo um ovo frito, aquele ovo rosa de botequim. Ninguém posta. Nem existe mais, eu acho. Pois é, isso, eu acho né? que nem tem mais. Mas postam uma vida que De você glamour. olha, aí você fala assim, pô, minha vida não consegue ser essa aí que eu tô vendo no Instagram da Thaís. Quero morrer. Sim, mas aí é que tá, Jairo. Se a gente parar para avaliar o quanto desses sociais, influenciadores que têm um alto índice de depressão, tudo isso porque eles estão condicionados a serem aplaudidos pelos outros sem serem quem eles merecem ser em verdade. É só um teatro, na verdade. Exatamente. Você pode pegar aí os grandes nomes, o quanto eles vivem em depressão, em ansiedade, com inúmeras medicações. Alguns já se suicidaram. E eles tecnicamente tinham tudo. Mas é aquilo, eles eram tão cheios de tudo que eram vazios de si. Por isso que eu falo, gente, hoje a minha missão de vida é levar ao máximo de pessoas no mundo a inteligência emocional. Porque quanto mais você sabe quem você é em valor, menos você se condiciona à aprovação do externo. Então, quem está assistindo a gente, de repente tem suas questões, e talvez nunca tenha falado disso para ninguém, mas sabe consigo próprio que existem questões. Você tem capacidade de puxar isso para fora, de
te consertar, ajudar a pessoa a se autoconhecer, se autodefinir e se auto-reparar? Se você quiser ter uma vida melhor, eu tenho condições de contribuir com a sua vida. E eu vou dizer, não só com a sua, mas com toda a sua família. Porque eu falo, não é sobre uma pessoa, é sobre um ecossistema. Porque uma vez que você está bem, uma pessoa alegre, ela alegra o ambiente. Sim. Uma pessoa triste, ela entristece Contagia o o ambiente. Olha, Deus, ele é perfeito nos detalhes, que ele deixa isso nos ensinamentos através de Salomão. Ele deixa isso através de Jesus. Ele fala para que nós possamos observar as pessoas com quem nós nos rodeamos, porque nós somos fruto do meio. O meio sempre vence. Então, eu, quando comecei no meu processo de inteligência emocional, a primeira coisa que eu fiz foi dar para os meus pais e para o meu irmão, para eles viverem a experiência que eu vivi. Porque eu estou vivendo a experiência, eu não posso querer que você seja igual a mim. Porque você não está vivendo. E aí, isso é um desafio. Porque eles são meus pais. Ele é meu irmão, eu tenho que conviver com eles. E hoje a minha família vive numa comunicação muito mais saudável, de estudo e tudo isso, de autoconhecimento, onde nós conseguimos conversar sobre inúmeras coisas. Eu consegui entender o porquê minha mãe era minha mãe, pela infância dela, que ela era rejeitada, que ela era isso tudo. E, gente, sério, do fundo do meu coração, o orgulho, ele destrói pessoas. Então, não seja orgulhoso, peça ajuda. Eu, dentro do meu trabalho, tenho condições técnicas de auxiliar quem quiser mudança, desde que tenha autorresponsabilidade de entender que se você não me contar a verdade, quem vai sofrer sobre isso é você. Porque nós estamos acostumados a mentir para a gente o tempo todo, por querer se enquadrar nos ambientes. Mentir para si mesmo, já dizia o Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Porque a gente quer ser aceito. E para ser aceito, a gente mente pra gente. A gente vive se condicionando. Porque a depressão, a angústia, a Porque eu estou me ansiedade... deformando para que você me ache aceitável. A gente calça 39 que acabou, quer caber num 37. Pra que não? Porque aquele pessoal ali é muito legal, né? Então eu tenho que ser assim, assim, assado. Quantos jovens se drogam, quantos jovens e adultos, né? Jovens e adultos se colocam, né? Porque hoje a gente vive uma era de homens e mulheres que são vazios, que se endividam todo. O Brasil é extremamente endividado pelo simples fato da ausência de inteligência emocional. Porque quando você vai conversar com o endividado, mas por quê? Ah, não, é porque eu queria comprar aquilo, porque meus amigos têm. Ou calma aí, seus valores são Tem gente entrando na vida do crime, para poder limitando a sua longevidade só para ter uma camisa da Nike, meu irmão. É isso. Então os valores estão totalmente deturpados. Os valores estão... A gente está vivendo uma sociedade onde, infelizmente, ter tem mais valor do que ser. Uma pessoa que vai para as coisas de forma correta, sadia, e não entra nas facilidades. Olha o absurdo que nós estamos vivendo hoje, tá? A gente tem aí esse cigarro de... Eletrônico. Já foi mais do que comprovado que isso mata muito mais do que inúmeras outras coisas. Eu não vou aqui levantar bandeira de nada, que eu sou a favor de uma vida sadia. Já saíram inúmeras matérias sobre médicos, e as pessoas continuam, porque o grupinho fuma. Sabe? Então, a gente está com tanta ausência de amor próprio que a gente está se condicionando ao ambiente. O ambiente tem mais valor do que a tua vida. Então, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Você não merece viver uma vida de sobrevivência. A tua vida importa para todos nós, porque você tem alguma coisa que só você tem, que Deus plantou dentro de você. E que se você não fizer isso por você, nós estamos perdendo alguém especial. Thais, você nem me conhece, mas eu sei que você tem coisas magníficas dentro de você. Tem sim. Então não se deixe levar pelo ambiente, não se deixe levar, eu tô indo, mas eu vou triste. Então não vá. Não vá. Porque é o teu Deus que está... eu tô com sexto sentido. Não, é Deus que está te cutucando e dizendo para você, não faça. Porque quem sofre depois é você. Você e seu travesseiro. Sabe? Então, passa a se ouvir um pouco mais. Passa a se deixar levar para o lado bom da vida. E pare de ficar achando que você tem que caber naquilo que te dizem. Não, você tem que ser o que você é. Com amor, com cuidado, com zelo. Pare de se distratar. Passe a se amar, passe a se cuidar. Tá bom? Peraí. Quer dizer, você pode me ajudar a descobrir
o que de fato eu tenho de positivo, de valoroso, de valioso. Deixa eu te contar uma coisa, eu tenho um cachorro, o nome dele é Oliver. Ok. Na verdade, ele é da minha filha Juliana, mas ele entende que quem manda sou eu. Ele é um pitbull. E a gente andando com ele na rua, na corrente, sabe aquela corrente cheia de dente assim? Thaís, ele me arrasta de uma maneira que eu já vi até policiais na viatura chegar perto dele. Eu falo, pô, chega aqui, ele é tranquilo, cara. Não, obrigado. Eu fui levar ele no veterinário um dia desse, quando a gente foi subir no elevador, o elevador de serviço estava ruim, e um cara todo fortão vindo da academia, eu falei, entra aqui com a gente. Ele, de jeito nenhum. E o Oliver, se eu chegar para ele e falar, senta, ele senta. Se eu falar para ele, calado, ele para de latir. Se eu falar para ele, me dá a patinha. Aí eu fico olhando para ele e falo, meu irmão, se tu soubesse o poder que tu tem de me destruir com as tuas mandíbulas, mas ele não sabe. Eu exerço um poder sobre ele porque ele não sabe quem ele é, o poder que ele tem, a força. Ele é todo musculoso. E aí, assim, quantos Olivers somos? Olha, tem uma imagem que passa, vira e mexe, passa no Instagram, que é um elefante preso numa cadeira. É isso que nós fazemos com as nossas emoções. Nós deixamos que elas nos dominem e nos limitem a viver algo medíocre. Nós viemos ao mundo para viver uma vida extraordinária. A abundância fala de um extraordinário, acima da mediocridade. Só que nós nos condicionamos a viver uma vida mediana. Conformamos com aquilo. Conformamos. Não vos conformeis com esse mundo. A palavra diz para a gente não se conformar. E aí a gente é desobediente de novo. O Oliver, ele nada mais, nada menos tem do que um senso do que os animais têm para com Deus. Faça chuva, faça sol, as andorinhas fazem seu papel, a árvore faz o seu papel, a grama faz o seu papel, porque elas foram condicionadas a princípios e valores do qual elas foram trazidas à Terra. Elas não têm senso de consciência, como os animais, eles não têm senso de consciência. O homem tem um senso de consciência, mas ele quer viver como um animal, porque ele quer viver condicionado à medianidade do que ele está. Eu consegui aqui. Então aqui tá bom, estabilidade. Calma aí. Se Jesus quisesse instabilidade, ele não teria crescido da forma que ele cresceu nos 3 anos em que ele viveu enquanto Jesus ou Salvador. Porque os outros 30 anos ele teve o ofício dele, ele era trabalhador, ele comprava peixe, ele já condicionava a vida dele à construção de alguém, de não deixar a mãe dele morrer de fome, de não deixar a mãe dele solitária mesmo depois da morte. Porque ele deu ele deu a palavra, olha, eis aí a tua mãe, ele falou. Cuida dela. Exatamente, porque naquela época ele se antecipou. Então, nós precisamos nos antecipar aquilo em que a gente sabe que não merece. O que nós não podemos é nos conformar com o tipo de vida em que nós levamos. Me ajuda, Thaís, a saber quem é o Jairo. E o que eu posso tirar de melhor de dentro do Jairo? Vai ser um prazer. Como é que eu te acho para fazer isso? Minha rede social é Thaís Pires Mentora, que a minha social media mudou. É Thaís Pires Mentora, Thaís com H. Tem o Instagram da empresa também, que é Metas T Pires, né? Que metas significa Mactube, está escrito em tudo amar e servir. A nossa meta para 2024 é a gente conseguir fazer 1.500 famílias mais felizes, né? Com eventos, processos. No dia 6 de janeiro eu vou estar fazendo um evento aqui na Barra a R$25, né? Você compra um ingresso de 50 e você pode levar uma pessoa para que você possa construir um 2024 com mais visão. Assim como Abraão, eu quero te auxiliar a enxergar a vida em que você merece levar. Só que é aquilo. Para você viver aquilo que é extraordinário, você tem que largar o ordinário. Thaís, como assim largar o ordinário? É largar aquelas coisas que não te levam a lugar nenhum. Você continua dentro da mesma vida porque você continua fazendo as mesmas coisas. E aí, põe amor nas minhas palavras. Para quem não sabe onde quer chegar, qual que é o caminho, é destino. Então, eu te ensino a construir o seu caminho, a viver a sua história e parar de sobreviver à sua existência. Eu estou impressionado com você. Eu estou impressionado porque sei que eu olho para você e eu vejo que tecnicamente poderiam falar assim, autoridade, né? Do ponto de vista científico, ela é cheia de autoridade. Posso falar o que eu vejo? Pode, por favor. Luz. Uau. Pode ir em qualquer país do mundo, você nunca vai ver uma lâmpada num poste na altura do tornozelo, sempre acima da cabeça. A luz é para ser multiplicada, para evitar acidente, para evitar tropeço, para evitar caminhos errados, distorcidos.
E eu quero que todo mundo que está assistindo a gente tenha a oportunidade de conversar com a Thaís. Ai, Jairo, você está vendendo? Não, 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 não. Não estou, não. Não estou, não. Eu estou incentivando para que a tua vida seja tão melhor quanto eu quero que a minha seja. E não estou falando de preço, nem de produto. Luz, cara. Luz do sol. A origem do conhecimento. Estou impressionado com você. E tá aqui a Thaís. Depois que a gente gravou isso e que você assistiu isso, esse conteúdo não é meu, não é dela, não é do Daniel, é seu. Eu quero deixar para você uma atividade. Fecha teus olhos e começa a imaginar onde você quer chegar, sabe? Dá clareza. E pode ser que venham alguns pensamentos dizendo que você não tem capacidade. Mas se Deus te deu a visão, o que te define é a decisão. E a decisão é o que você vai fazer para poder realizar aquilo que Ele já mostrou para você. Não se deixa levar pelo que te disseram. Não se deixa levar por aquilo que te aconteceu. Porque você não tem como mudar o passado, mas você tem como, a partir de hoje, fazer o melhor para você e por você. E tem muita gente que quer te ver crescer, quer aplaudir você. Mas essa primeira pessoa tem que ser aquela que você vê no espelho. Você. Obrigada. Imagina. Muito obrigada. Eu não esperava que fosse assim e estou aqui, ó, feliz a beça com essa troca com esse homem incrível. Que Deus possa continuar te iluminando e que seu podcast seja um canal de bênçãos, de transformação e de esperança, porque nós precisamos de muita esperança. Sim. No Brasil e no mundo. No mundo. Muito obrigado. Gratidão, querido. Tchau, gente. Tchau, gente. Ó, deixa seu like, comenta, compartilha, envia para as pessoas que você ama. Só envia para as pessoas que você ama. Não, na verdade, faz o seguinte, envia para os seus inimigos. Manda para os seus inimigos. Sabe? Porque aí você vai começar a amá-lo em silêncio. Isso. Eles precisam mais do que você, que já sabe. Tchau, gente. Obrigada.